Graças a Deus, irmãos, pelo que nós estamos vendo. Sim, graças a Deus por essa crise. Não pelas mortes, não pelo sofrimento, não pelas aflições, mas porque a natureza, a humanidade, este mundo está gemendo. E nós estamos vivendo muito perto de ver Jesus voltar. Esta não é a última pandemia. Esta não é a última crise. Coisas piores vão acontecer daqui para frente. As coisas vão se intensificar. E nós estamos assistindo o palco se armando para os eventos finais. E eu creio que... Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. E sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e toda a lua como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira quando abalada por vento forte. Deixa cair os seus figos verdes. Sermão do sábado passado. Agora veja, irmãos, nós estamos vivendo hoje entre o verso 13 e o verso 14. O verso 14 diz: e o céu, mesma coisa que está falando do final do capítulo 24, final do verso 29 de São Mateus. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, quem são esses grandes? Nós vamos falar. Os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado, daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode suster-se? Vamos relembrar algumas coisas. As potestades do céu são o sol, a lua e as estrelas. Ok? Eles controlam a partir do firmamento. As potestades da terra são os dominadores deste mundo tenebroso. Houve sinais no céu, nas potestades do céu, no sol, na lua e nas estrelas. E no final do sexto selo, esses poderes serão abalados. As potestades da terra devem primeiramente ser abaladas, e então a voz de Deus abalará o sol, a lua e as estrelas, e também a terra. Queridos, o fechamento do sexto selo já implica na abertura de um outro selo. O sétimo selo é a volta de Jesus. E o sétimo selo, ele está conectado com a sétima praga. Então, o que ocorre também no final do sexto selo é o derramamento da sétima taça da ira de Deus, a sétima praga, nós vamos ver aqui. E também a abertura do sexto selo, que é a volta de Jesus em glória e majestade. Esse tempo que nós estamos vivendo, queridos, é um tempo de graça, é um tempo de oportunidade. É isso que me preocupa. Eu não sei se você está aproveitando esse tempo, se o Espírito de Deus está movendo você. Eu não sei se você está conseguindo entender que Deus está chamando você ao arrependimento, a uma mudança de vida, a uma obediência, a uma entrega verdadeira. O profeta Amós, no capítulo 4:12, diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Queridos irmãos, antes de Deus derramar um juízo sobre a terra, Deus avisa que vai derramar, e Deus chama o povo ao arrependimento, à mudança de vida, e esse é o tempo que nós estamos vivendo. Deus está visitando o planeta Terra, através de abalos, através de sinais fortes, e dizendo: se prepare, se prepare. E agora vem uma pergunta: quem estava preparado para essa pandemia? Quem? Que governo mundial estava preparado? Que potência mundial estava preparada? Que sistema religioso estava preparado? Ninguém. E as coisas vieram repentinamente, como virá o fim, como um ladrão. É assim que vai acontecer.
De repente uma instituição que tem 7.000 alunos vazia, uma cidade que no seu entorno tem mais de 20 milhões de pessoas, esteve praticamente vazia alguns dias atrás. É assim que vai acontecer. É tempo de preparação, é tempo de... Agora veja, em Daniel 7:25 diz que esse poder cuidaria em mudar os tempos e a lei, e blasfemaria contra Deus. Agora eu vou ler o que está escrito. A referência chama-se Papa 2, Prompta Biblioteca, página 6, volume 6, página 27. Em realidade, a excelência e o poder do pontífice romano não se dá somente na esfera das coisas celestiais, terrenas ou nas regiões inferiores. O poder papal tem poder sobre os anjos, porque ele é maior do que os anjos. Isso é pouco? Civiltà Católica 1871 diz: o papado tem os mesmos atributos de Deus e de Jesus Cristo. Se Jesus pode perdoar pecados, o Papa pode perdoar pecados também, porque ele é o supremo juiz da lei na terra. Ele é Senhor dos senhores. Blasfêmia. Tomando o nome de Deus, usando o nome de Deus, se colocando acima de Deus como se fosse o próprio Deus. E a Bíblia diz que ele então iria blasfemar contra Deus e também difamar ou afrontar o ritual do santuário, aonde Jesus está fazendo intercessão, aonde Jesus está perdoando o seu pecado e o meu pecado. Essa expressão difamar o tabernáculo significa oferecer mediação entre Deus e os homens, perdoando pecados de vivos e mortos em desacordo com o ritual do templo celestial. Lembra o que eu já falei? 1 Timóteo 2,6: porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Irmãos, a Bíblia diz assim: quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Jesus disse: o Filho do Homem, Jesus Cristo, tem poder sobre a terra para perdoar pecados. E agora, o que aconteceu essa semana passada? Na sexta-feira passada, irmãos, pela primeira vez na história da Igreja Católica, o Papa rezou sozinho, pela primeira vez na história da Igreja Católica. O Papa rezou sozinho diante da imensa praça de São Pedro e deu uma bênção, e essa bênção é dada em latim, que é a língua oficial da Igreja Católica, chamada Urbi et Orbi, por Roma e pelo mundo. E o que ele fez? Ele deu uma indulgência plenária em virtude do coronavírus ou da doença Covid-19. E ele concedeu perdão para cerca de 1 bilhão e 300 milhões de fiéis ao redor do mundo, porque essas pessoas não teriam uma outra forma de ter contato com o sacerdote, com a extrema unção que não é bíblica. Então, um homem assume as prerrogativas de Deus, vai de uma forma virtual e declara que as pessoas estão perdoadas. Cumprimento profético. Abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para difamar o ritual do santuário celestial. Jesus está no céu, Jesus perdoa, Jesus salva, Jesus intercede, Jesus é o mediador. Nenhum homem é capaz de se colocar no lugar de Deus, querendo ser Deus, assumir o trono de Deus e tirar Deus de cena. Irmão, se Jesus não está no céu, Ele não ressuscitou. Se Jesus não está no céu, Ele não morreu numa cruz. Se você não precisa de Cristo, o que estamos fazendo aqui na igreja? Blasfêmia, pecado, arrogância. Nenhum homem pode conceder indulgência e perdão a outro homem, mas isso que se cumpriu. O primeiro poder de Apocalipse 13 manifestou as suas unhas, as suas garras nesses dias, oferecendo perdão pleno, virtualmente.
Ah, irmãos, nós estamos vendo profecia se cumprir. E Jesus em breve vai voltar. Apocalipse 13, verso 11, o segundo poder, é o segundo poder que emerge da terra, o primeiro emerge do mar. O pastor está citando, você tem que estudar isso com detalhes. O segundo poder, Apocalipse 13, verso 11. Vi outro poder, se na tua tradução está besta, besta é poder, autoridade. Vi outro poder emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Um poder parecendo cordeiro e possuía 2 chifres. Todos os historiadores, desde Isaac Newton, sabem que isso aqui refere-se aos Estados Unidos da América. 2 chifres. Primeiro, simbolizando inocência, liberdade religiosa e o velho e abençoado protestantismo verdadeiro. O primeiro chifre simboliza a liberdade religiosa, a inocência, a pureza do Evangelho, a raiz de um protestantismo verdadeiro que surgiu lá na Europa. O segundo chifre, simbolizando a mansidão, a liberdade civil ou o sistema republicano, ou republicanismo. O que nós vimos essa semana, presta atenção, irmãos, como a profecia está se cumprindo. Mas antes, um pano de fundo. Essa semana, um grande amigo me deu um artigo para ler, muito interessante, sobre um historiador americano, eu já vou citá-lo. E ele fala de 4 grandes rupturas da economia global nos últimos 100 anos. 4 grandes eventos que abalaram o mundo econômico nos últimos 100 anos. A primeira grande ruptura foi a chamada Grande Depressão, em 1930, quando houve o congelamento dos créditos, uma turbulência mundial. Depois veio o choque do petróleo em 1970. Depois veio a grande recessão de 2008. E agora nós estamos assistindo a pandemia devastadora, uma pandemia global. Agora veja, irmãos, o que está acontecendo. Eu não sei se você está captando o que o noticiário está falando. Presta bem atenção. A não ser que o governo dos Estados Unidos assuma a responsabilidade de coordenar uma resposta global, a recuperação de um choque econômico mundial será caótico. Esse historiador chamado James Bottom, um economista americano que trabalhou por 31 anos no Fundo Monetário Internacional, hoje ele trabalha num organismo no Canadá para um projeto de governança mundial. Irmãos, nos bastidores, existem diversos líderes que têm poder, trabalhando e entendendo que o mundo não suportará mais choques, recessões, não suportará mais rupturas, se não tiver uma única liderança. E quem será essa liderança? Após a Segunda Guerra Mundial, presta bem atenção nisso. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América, isso já faz um bom tempo, há mais de 75 anos isso tem acontecido. Os Estados Unidos da América lideraram e tomaram a frente para organizar o mundo em blocos. Você já ouviu falar deles? G7. Os G7 são as nações mais fortes do mundo. Estados Unidos, Japão, Canadá, Alemanha, Itália, França, o Reino Unido. O Reino Unido pega a Inglaterra, a Irlanda do Norte, Escócia e o País de Gales. É um bloco. Organização das Nações Unidas, um outro bloco mundial. Banco Mundial, estou apenas citando. Fundo Monetário Internacional. Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial do Comércio, OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, instituições globais de cooperação internacional, criadas e financiadas, sobretudo, pelos Estados Unidos. Eu fico assim, fecha para mim aqui, eu fico assim, irmãos, louvando o nome de Deus quando eu estudei essa semana, vendo as coisas. Eu não sei se você percebeu,
Não obedeça fulano, não obedeça presidente, não obedeça governador, não obedeça prefeito. Obedeça um organismo mundial. Irmãos, em breve se instalará pela profecia bíblica um governo político plenipotenciário. A América do Norte assumirá o controle desse mundo e imporá leis contrárias à lei de Deus. E estenderá a mão para o velho continente, para onde essa semana mandou 100 milhões de dólares. E graças a Deus que mandou, para socorrer as pessoas na Itália. E de lá, esses dois poderes se unirão para destruir o povo de Deus. Deixa eu perguntar para você: quem o mundo está obedecendo hoje? Não é a Organização Mundial de Saúde? Não é a Organização Mundial do Comércio? Irmãos, existe uma liderança mundial por trás. E isso é um cenário que está se armando para o cumprimento de Apocalipse 13, e nós logo veremos que as coisas acontecerão, porque a